mostrar onde Ele vai nos levar. E nesse tempo que eu estava assim, antes de bater as canelas lá, né? Graças a Deus eu não fui, mas eu orei muito a Deus e falei, Deus, por que o Senhor permite a gente ter essas doenças? Eu perguntei a Deus. Porque assim, a gente acha que é castigo, o povo fala que a gente está no pecado, né? Que fala. E Deus fala assim, igual no caso desse específico, agora é específico, tá, gente? Ele está nessa situação porque ele tem que liberar perdão para alguém. E alguém tem que liberar para ele. Quando se alguém não chegar a ele e ser liberado, ele vai ficar assim. Quando acontecer, aí Deus leva. Essa é a situação. Amém? E assim, enquanto não acontece isso é em geral, Deus trata a gente. Deus trata a gente que está com a enfermidade. E Deus, Ele salva. Se você não for salvo, aí você quer Jesus, é o Salvador, Ele salva. E Ele ainda com doença. Ele ainda nos usa. Ele usa. Quando eu estava com câncer, eu assim, fui rejeitada na igreja inteira. Porque todo mundo teve nojo de mim. Teve uma festa e tinha um banquinho lá no fundo. Aí eu sentei. Tinha umas 200 pessoas. Ninguém sentou no mesmo banco que eu, de nojo de mim. Só que ainda mesmo assim, você vê como que a gente é humano, né? A gente ainda se acha. Mesmo assim. E Deus assim, e aí Deus mandou o pastor me dar a oportunidade para louvar. E você estava na presença de Deus. Você vê como que Deus trabalha. A gente doente, Deus trabalha para mudar. Porque às vezes a gente pensa que está bem, mas não está. Tem uns carrapichos ainda que Deus não tirar, né? Que Deus gosta, a gente limpa. E aí, eu fui louvei, quando eu voltei para o banco para sentar, veio uma moça, ela tinha lepra. Tudo gosmento, sabe? Brigando, nojento, com pus, sabe? Bem nojento. Parecia um monstrinho, sem cabelo, assim, tudo escorrendo. Aí eu fui sentar e ela veio assim, com o braço aberto, pode me abraçar. Aí eu vim assim, nossa, pra você ver como que a gente é podre, né? E eu lá, doente, precisando da minha cura, eu olhei para a moça e falei, eu não vou passar não, vai sejar, vai sejar, né? Eu falei para Deus. Aí Deus falou assim, você vai abraçar sim. Eu falei, Ele falou, vai abraçar. Isso eu indo assim devagarzinho no corredor, e a moça vindo de encontro, né? Ai, Jesus vai me sujar. Ele falou, abraça. Aí eu abri os braços e abracei, né? Mas eu fiz, eu obedeci. Aí eu falei, Deus, aí eu fiz tudo gosmento e suja, né? Mas todo mundo já não mexia mesmo comigo, né? Aí sentou eu lá no banco e ela foi lá e sentou do meu lado. Eu falei, então tá, né? Já foi mesmo, né? Aí tá, acabou o culto. Passou acho que uns 2, 3 meses. Nunca mais vi essa moça. Estava na escola da minha filha com ela, fui buscar. Encontrei, de repente, uma moça bonita, o cabelo até aqui. Bonita. Oi, você não lembra de mim? Eu, não. Sou eu, aquela que você abraçou? Na onde? Na igreja, aquela que era gosmenta. Eu lembro. Ela falou, então, aquele dia que você me abraçou, Deus me curou. E eu estou curada, eu vim aqui te agradecer. Você vê como que Deus tratava eu para mim ser uma pessoa melhor. Para mim reconhecer que eu não era nada. Que Deus é na nossa vida. Que às vezes a gente se acha alguma coisa porque a gente está na frente da igreja ou porque a gente está na frente da coral. E a gente não tem, às vezes, amor pela pessoa, que a gente quer que os outros tenham pela gente. Deus moldou isso em mim. E aí ele fez ela ser curada através de mim, mesmo eu estando daquele jeito. Eu fiquei muito feliz com ela, né? Muito feliz. E também aprendi muito com isso. Aprendi muito a amar a Deus acima de qualquer coisa. Dar valor nele, porque é Ele que é a razão da nossa vida. É Ele. Sem Ele a gente não tem nada. No dia que era do dia da minha parte lá da leucemia, o médico falou, você vai dormir agora, 4 horas da manhã você já foi embora? Eu falei, poxa Deus, eu não vi meus amigos, eu não vi minha mãe. Eu falei, eu vivi na minha cabeça, sabe? Aí minha amiga tinha falado um dia antes, minha mãe lá perto de casa, vamos passear? Eu não, eu falei, ele foi passear, já vou morrer. Aí eu vi tudo isso na minha mente. Aí eu não dormi, eu fiquei acordada.
E fiquei orando, falei, Deus, eu vou morrer, isso aqui foi o Senhor falando que vai me curar. O Senhor vai me curar, o Senhor me curou do câncer no útero, né? Aí eu fiquei acordada, quando foi 4 horas, aí eu fiquei com medo, sabe? Aí eu olhei a janela assim, tava pro sol. Aí, meu Deus, obrigada pelo sol, né? Aí eu faço 10, 4,5. Ai, Deus, eu não vou morrer. Assim, parece uma coisa assim, como é importante a gente ter valor nas coisas. Parece assim, a gente vê todos os dias amanhecendo, todos os dias as mesmas pessoas, mas a gente não valoriza. A gente não valoriza, às vezes, o ar que respiramos, não valorizamos a presença de Deus, a oportunidade de estar na casa dele. Aleluia. Então, Deus quer isso para nós. Que nós Verdade, ser humilde e reconhecer o amor dele por nós. E nós mesmos cuidarmos de nós, que somos a casa do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus quer que nós cuidamos dessa casa, limpamos lá dentro, que está machucadinho, ferida, né? Que dói todo dia. Para que a gente cura, que a gente ora, buscando Ele, porque Ele é o cura. Ele vai curar, vai limpar, vai ficar bonitinho, assim, dentro e por fora. E aí, quando acontecer isso, por amor dele, sempre curando. Ele é nosso. Ele vai entregar o que a gente tem pedido e além. Porque Ele é fiel. E Ele ama cada um de nós. Aleluia. E a gente sempre tem que reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Nunca deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. Porque, na verdade, a gente não é nada mesmo. Hoje em dia eu reconheço, depois de ser esfolado, né? Eu reconheço que Deus é tudo. E sem Ele, a gente não tem nada. E sem Ele não somos nada, nem conseguimos nada. Então Ele fala hoje para nós reconhecer que tudo é por Ele e para Ele. E que tudo que Ele está fazendo na minha e na sua vida tem um propósito. Às vezes Ele está mais esmagado, né, gente? A gente esperneia, aí Ele pega a gente de novo. Mas é por uma boa causa. É por um propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Porque são coisas grandes. E se nós não estivermos tratados conforme Ele quer, não tem como Ele entregar para nós. E assim, Ele fala para a gente, não reveia das coisas passadas, mas reveia das coisas novas. Ele faz coisas novas, para que porventura a gente não tem visto. Se a gente parar para pensar e observar o tanto de coisa que Deus tem feito para nós, o tanto de livramento que Ele tem nos dado, os irmãos podem perceber, vem em jornal, vem coisa, o tanto de pessoas que tem morrido nesse mês de dezembro. Em volta da gente, ali perto de casa, tem um monte de gente morrendo. O tanto de gente que está tentando tirar a própria vida. Como Deus falou, são pessoas que Ele escolheu para fazer a obra, mas estão feridas. Como você vai ser uma pessoa que cura se você estiver ferido? Deus fala que os feridos ferem, os curados curam. Então Ele quer que nós sejamos pessoas curadas para curar a outra pessoa. Que nós permitimos o Espírito Santo entrar no nosso coração e nos curar. Trabalhar com a nossa alma. Porque Ele fala que a palavra dele entra lá na junta da medula, né? Do espírito da medula lá. E ela entra. Então, assim, eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando com cada um de nós, assim como Ele tem falado comigo, nesse sentido. E o Senhor Jesus, Ele tem confirmado essa palavra. Ontem, na palavra do culto, Ele confirmou através da minha irmã Vanessa, aquela Maria Cristina, sabe? Do pastor Luiz. Ele quer isso aí. Ele quer nos curar. E nós viemos ser pessoas curadas para curar e para receber e fazer o que Deus tem nas nossas vidas. Isso que o Senhor Jesus deixa a palavra hoje para nós. Porque tudo é para honra e glória do santo nome dele. E Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele só fala para a gente continuar perseverando. Continuar deixando Ele trabalhar em nossas vidas. E praticando o amor que Ele colocou em cada um de nós. Às vezes, muitos de nós não deixamos transparecer o amor, porque somos muito maltratados, né? Rejeitados, e às vezes alguém te abraça, ou você vai abraçar, olha, você está querendo o quê, né? Eu acho que é interesse, né? Eu falo porque falam isso pra mim, tá? Só que eu abraço do mesmo jeito. Então, assim, é isso que Deus quer que a gente demonstre. O amor pelas pessoas e por nós. E
Ele fala para a gente cuidar de cada um de nós mesmos e dos próximos. Porque ele fala que somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo cada vez mais trabalhar no nosso coração e na nossa casa, nos nossos, que passam nossas vidas através de nós mesmos. Ele fala assim, para nós permite que ele continue trabalhando no coração. Não bloqueie, não endureça o coração. Busque o Senhor, não pare de ler a palavra. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu tenho para os irmãos.